Daniel, sempre é importante a gente abrir espaço aqui no NT Sul para falar sobre educação e principalmente movimentos que dão certo aqui no nosso estado. Eu trago agora um exemplo que vem lá da Serra, do município de Carlos Barbosa, porque lá cerca de 6 estudantes da rede municipal de ensino conseguiram uma classificação, subiram o nível naquela tradicional Olimpíada de Matemática, também tem Olimpíada Nacional de Ciência e também Olimpíada de Eficiência Energética. Tudo isso em escolas públicas de Carlos Barbosa. Isso nos chamou a atenção. Para isso, eu vou conversar com a secretária de Carlos Barbosa, Eliane Lanzarini. Secretária, primeiramente, obrigado por nos atender. Fala um pouco sobre esse mérito de vocês como Secretaria da Educação e, propriamente, claro, mérito dos alunos de conseguir essa classificação a uma segunda fase dessas Olimpíadas estudantis muito tradicionais aqui em nosso país e esses alunos conseguindo essa classificação. Resume um pouco como foi essa conquista deles e esse próximo passo dentro dessas Olimpíadas. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre um tema que nos entusiasma muito, que é a educação, especialmente quando a gente tem, como tu bem disseste, né, motivos para comemorar, para celebrar, né, que é a chegada em altos níveis, né, de certificação, de premiação, né, como são essas Olimpíadas. Sabes que em Carlos Barbosa a educação sempre foi uma prioridade, tem um investimento considerável e índices, né, de educação, de aproveitamento, né, nos scores, enfim, de avaliação, sempre muito bons. Então, a gente diz aqui que a régua é muito alta sempre, né? A gente tem bons indicadores. Então, perseguir isso, sem dúvida, é uma preocupação da Secretaria de Educação e a administração como um todo tem esse compromisso, digamos. Quando a gente encontra alunos como esses que premiaram, né, a gente vê que tem talento, sim, essa condição inerente desses alunos, mas importante todos os esforços que a escola mesmo faz de criar oportunidade. E essa participação nas Olimpíadas, desses eventos, é um pouco isso, né? Incentivado pela escola, pelas ações da Secretaria de Educação, por sugestão dos professores das disciplinas, né, que se envolvem muito nisso, porque percebem que tem chão aí, né? Que tem um terreno fértil, que é o talento desses alunos, essa aptidão, né, para matemática, por exemplo, mas para outras, para ciências também, né? A Mostra Científica em Carlos Barbosa é um evento já muito consolidado, já tem a 5ª edição para esse ano, então tem toda uma pegada científica, a gente incentiva muito para que os alunos pesquisem, sejam curiosos, façam perguntas, através do método científico vão construindo hipóteses, né? E, de alguma forma, acabam apresentando muito bem as suas escolas. Então, acho que são iniciativas como essas, né, que garantem que a gente tenha esse tipo de premiação, assim, o que nos orgulha muito. Secretária, perfeito. Existe um movimento dentro de Carlos Barbosa, você mesmo falou que o município ele tem uma atenção redobrada para o viés da educação, mas existe um movimento dentro da rede municipal para viabilizar uma condição melhor desse aluno buscar o interesse por uma certa prática, por uma certa cadeira e conseguir desenvolver e ter bons resultados nessas Olimpíadas. No meu tempo de escola, isso há mais de 10 anos atrás, eu me lembro que essa Olimpíada de Matemática era bastante complicada. Não era qualquer aluno que conseguia desvendar os mistérios das questões, resolver aqueles cálculos. Existe uma prática específica dentro da Prefeitura de Carlos Barbosa para conseguir motivar esses alunos? Então, educação é um processo mesmo, né? É um projeto, enfim, tem toda uma continuidade. Então, com certeza, eu ressaltaria aqui uma decisão importante que foi do passado, a escolha através do sistema Aprende Brasil, né? Que foi uma decisão, já que tem 10 anos, né, dessa caminhada, que tem toda uma base didática, pedagógica, de metodologia,
que dá conta da padronização curricular, né? E que, de certa forma, organiza todos esses conhecimentos, todas essas competências, né, nas habilidades necessárias, de acordo com o BNCC, com a base curricular, enfim, mas principalmente dando uma sequência lógica e contextualizada a esses conhecimentos, né? Então, de certa forma, isso foi dando uma base e condições para que esse aluno possa aprender, né? Então, essa que é a metodologia, se ensina, se retoma esse conteúdo e depois se amplia, né? Então, sempre contextualizado. Isso garantiu, e a gente entende que isso realmente foi um divisor de águas, né? Um marco importante para garantir que aquele aluno, que também, por sua vez, troque de escola, dentro da rede municipal, enfim, ou até que vá para uma rede privada, tenha garantido aqueles conhecimentos básicos numa sequência lógica, que ele não tenha perda, né? Porque isso tudo é sempre retomado de forma sistemática e muito integrada. Então, esse aluno, onde quer que ele esteja, ele vai ver aqueles conteúdos do primeiro semestre, depois do segundo semestre, onde quer que ele esteja. Isso cria também uma rede muito, né, de apoio muito importante em todas as escolas, né, de forma que possam trocar, garantir que esses mesmos esforços, né, aconteçam de todas as escolas. Tanto é que a premiação, e isso que a gente encontra, não é de uma escola especificamente, né, são de várias também. Então, a gente percebe que é realmente isso, né, esse esteio que dá condições para que as crianças possam ir aprendendo, retomando e ampliando os seus conhecimentos. Um outro questionamento, de uma certa forma, essas escolas, elas são posicionadas em bairros mais humildes de Carlos Barbosa ou é mais na região central do município? O questionamento é justamente para esses alunos que talvez tenham uma condição financeira um pouco mais baixa, deles conseguirem ter esses acessos e incentivar a educação. É uma curiosidade minha, essas escolas aonde ficam posicionadas dentro do município? Então, que boa pergunta, né? Que tu me dás a oportunidade realmente de falar de um outro aspecto importante que o Aprende Brasil garante, que é exatamente com esse modelo, com esse sistema, é garantir equidade, né? Porque a gente entende que este aluno precisa ter as mesmas condições, né? Que alguém que estuda numa escola particular ou em qualquer outra escola. Então, é desse princípio, né? De que ele tenha as condições e que essas sejam iguais, né? Para que depois ele possa acessar outras tantas oportunidades né, que a vida pode lhe oferecer. Então, respondendo à tua pergunta, especificamente deste aluno, ele fez a prova no ano passado e que conseguiu a medalha de ouro, que foi que nós fomos buscar na semana passada em Florianópolis, inclusive, participando dessa cerimônia. Ele é aluno de uma escola de tempo integral, de um bairro da cidade, acolhe crianças de todas as classes sociais, se a gente pode estar falando né, nesse sentido, então ela é muito diversificada pela localização, mas como curiosidade é uma escola de tempo integral. Nós temos duas em Carlos Barbosa, existe uma outra escola de tempo integral no interior do município, também que tem outra característica, enfim, mais agrícola, porque realmente é num cenário lindíssimo aqui no interior de Carlos Barbosa, geograficamente, mas tem crianças que ainda os seus familiares trabalham na zona rural, enfim, os seus familiares trabalham na agricultura, enfim, mas, como te disse, são escolas das mais variadas, assim. Ok, secretária, obrigado pelo seu relato, sucesso à frente da Secretaria de Educação de Carlos Barbosa, parabéns pela conquista desses 6 alunos, estudantes da rede municipal e que a educação como um todo, não só em Carlos Barbosa, se desenvolva para atender essa nova geração. Muito obrigada, muito obrigada. Se tu me permite, posso estar dando alguns outros exemplos, enfim, Claro. também de ações importantes, que vale considerar. Um olhar muito atento depois da pandemia também, com as questões emocionais, né? E essa realmente foi e tem sido uma preocupação da Secretaria de Educação nesse momento em que a gente precisa olhar para esses aspectos também, né? De saúde mental, da emoção das crianças. E a gente tem todo um trabalho, então, com sala de recursos para atendimento das crianças com uma dificuldade especial, professor alfabetizador também, para a gente poder dar conta
das questões realmente de alfabetização, né? Então, profissionais capacitados, né, para trabalhar a questão básica de alfabetização, para que essas crianças não cheguem mais adiante com essas dificuldades, e a gente está falando de conseguir adquirir condições básicas de matemática, português, enfim, que são as competências essenciais, né, e que dão base à aquisição das outras tantas competências, né. Temos também, que é da atual administração, psicólogas e fonoaudiólogas nas escolas para atendimento também de dificuldades das crianças que têm esse tipo de atenção. Todas as nossas salas de aulas estão munidas com notebooks, televisão, então uma infraestrutura física também, sim, que ajuda muito e dá conta para que a gente consiga fazer um excelente trabalho. Além dos professores com alta qualificação e sempre o investimento em formações durante o ano, né, para dar conta desse desafio que é a educação e que a gente acredita e faz também com muita competência, mas com muito amor. Obrigado, secretária. E é importante esse relato, Daniel, falando sobre a educação como um todo. A gente pega o exemplo de Carlos Barbosa e coloca esses estudantes num cenário muito propício dentro dessas promoções, essas Olimpíadas promovidas na rede municipal e ainda mais escola pública, tendo destaque, a gente pegando esse exemplo muito bacana de Carlos Barbosa. É aquela velha frase, né? A educação é a base de tudo e a gente traz esse exemplo aqui do interior do Rio Grande do Sul. Eu volto com você.